Existe algo curioso sobre todas as grandes fortunas do mundo. Antes de existir dinheiro, empresa ou sucesso, existiu apenas uma ideia na mente de alguém. Uma ideia invisível, silenciosa e muitas vezes desacreditada por todos ao redor. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas toda a riqueza que existe hoje, prédios, empresas, tecnologias, negócios milionários, começou exatamente assim, como um pensamento simples na mente de uma pessoa comum. E é aqui que muitas pessoas cometem um erro fatal. Elas acreditam que pessoas ricas tiveram sorte, nasceram em famílias privilegiadas ou encontraram oportunidades impossíveis. Mas quando você começa a estudar profundamente os ensinamentos de Napoleon Hill, percebe algo surpreendente. A verdadeira origem da riqueza não está no dinheiro, está na mente. Hill passou mais de 20 anos estudando algumas das pessoas mais bem-sucedidas da história. Empresários, inventores, líderes e milionários. E em todos os casos, ele encontrou um ponto em comum. Antes de qualquer conquista, antes de qualquer fortuna, antes de qualquer reconhecimento, existiu uma ideia. Mas aqui está o detalhe mais importante. Essas ideias raramente pareciam grandiosas no início. Muitas começaram como algo pequeno, uma intuição, um pensamento persistente, uma visão que surgia repetidamente na mente. E enquanto a maioria das pessoas ignora esses pensamentos, algumas poucas fazem algo diferente. Elas prestam atenção, porque a mente humana funciona como uma verdadeira fábrica de ideias. Todos os dias surgem pensamentos, possibilidades, soluções e visões. Mas apenas uma pequena parte dessas ideias recebe algo essencial: atenção e crença. A verdade é que muitas pessoas têm boas ideias, mas quase ninguém acredita nelas o suficiente para levá-las adiante. E é exatamente aqui que nasce a diferença entre quem vive preso à sobrevivência e quem constrói prosperidade. A riqueza não começa no banco. Ela começa na coragem de acreditar em um pensamento que ainda não se tornou realidade. E no próximo momento deste vídeo, você vai entender por que tantas pessoas têm boas ideias, mas mesmo assim, nunca conseguem transformá-las em riqueza. Existe uma cena silenciosa que acontece todos os dias em milhões de casas. Alguém tem uma ideia. Talvez seja uma ideia de negócio, uma solução para um problema, um projeto que poderia melhorar a própria vida. Por alguns segundos, aquela pessoa sente algo poderoso, entusiasmo. Mas então surge uma voz interna. Isso não vai dar certo. Já tentaram isso antes. Você não tem dinheiro. Você não tem conhecimento. E assim, uma ideia que poderia mudar um destino inteiro, simplesmente morre. Napoleon Hill dizia que as maiores riquezas do mundo começaram como ideias aparentemente impossíveis. Mas ele também alertava que o maior assassino dessas ideias é algo invisível: o medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de começar. A maioria das pessoas acredita que ideias são suficientes para criar riqueza. Mas Hill deixou claro: uma ideia sozinha não tem valor nenhum. Ela só começa a ganhar poder quando encontra algo chamado ação organizada. Isso significa transformar um pensamento em movimento, planejar, testar, aprender, persistir. Infelizmente, a grande maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Elas analisam demais, pensam demais, esperam um momento perfeito, mas esse momento raramente chega. E enquanto elas hesitam, a ideia perde força. Hill explicava que ideias funcionam como sementes. Se você planta e cuida, elas crescem. Mas se você ignora, elas desaparecem. Por isso, muitas pessoas passam a vida inteira dizendo algo como: eu tive uma ideia parecida com isso anos atrás. O problema nunca foi a ideia. Foi a falta de persistência para transformá-la em realidade.
Mas existe um fator ainda mais poderoso que pode fazer uma ideia crescer de forma quase inevitável. E esse fator está ligado a algo que Napoleon Hill considerava uma das forças mentais mais poderosas que existem: a fé. A maioria das pessoas associa a palavra fé apenas à religião, mas Napoleon Hill usava esse conceito de uma forma muito mais ampla. Para ele, fé era a capacidade de acreditar em algo antes que exista qualquer prova concreta. E isso pode parecer algo simples, mas na prática é extremamente raro, porque a mente humana foi treinada para duvidar. Se você tem uma ideia de negócio, surgem dúvidas. Se pensa em mudar de vida, surgem críticas. Se começa algo novo, aparecem pessoas dizendo que é arriscado. E pouco a pouco, aquela ideia perde força. Hill ensinava que existe uma parte da mente chamada subconsciente, e essa parte funciona de uma forma muito específica. Ela trabalha para transformar em realidade aquilo que você acredita repetidamente. Isso significa que se você alimenta sua mente com dúvida, ela produz medo. Mas se você alimenta sua mente com convicção, ela começa a buscar caminhos. É aqui que muitas ideias começam a ganhar força. Porque quando alguém acredita profundamente em uma visão, essa pessoa passa a agir de maneira diferente. Ela observa oportunidades que antes ignorava. Ela percebe soluções onde outros veem obstáculos. Ela continua tentando quando a maioria já desistiu. E com o tempo, algo curioso acontece. A ideia que parecia pequena começa a crescer. Outras pessoas começam a se interessar. Parcerias surgem, portas se abrem. Napoleon Hill chamou esse fenômeno de poder da mente alinhada com um propósito definido. Mas existe outro fator que pode acelerar esse processo de forma impressionante. E ele envolve algo que poucas pessoas utilizam da maneira correta: a força da mente coletiva. Uma das descobertas mais poderosas de Napoleon Hill foi perceber que muitas grandes realizações não foram construídas por uma única pessoa. Elas nasceram de algo que ele chamou de mastermind. O princípio é simples, mas extremamente poderoso. Quando duas ou mais pessoas unem suas mentes em torno de um objetivo comum, surge uma força intelectual maior do que a soma das partes. Em palavras, uma ideia que parece pequena na mente de uma pessoa pode se transformar em algo gigantesco quando outras mentes contribuem para desenvolvê-la. É por isso que muitos negócios crescem rapidamente quando encontram as pessoas certas. Parceiros, mentores, colaboradores. Cada mente acrescenta novas perspectivas, soluções e energia. Mas nada disso acontece se existe um erro fatal: não agir. Ideias têm vida curta. Se você ignora uma ideia repetidamente, ela desaparece. E às vezes surge anos depois, mas na mente de outra pessoa que teve coragem de agir. Hill sempre reforçava algo que poucas pessoas entendem: o sucesso raramente acontece por causa de um único grande passo. Ele nasce de pequenas ações consistentes, um primeiro teste, uma primeira tentativa, um primeiro aprendizado, e pouco a pouco aquilo que começou como um pensamento invisível começa a ganhar forma no mundo real. É exatamente assim que toda riqueza começa, com uma ideia. Mas não qualquer ideia, uma ideia em que alguém acreditou, alimentou e teve coragem de colocar em prática. Agora eu quero te fazer uma pergunta importante. Qual é a ideia que você já teve, mas ainda não teve coragem de colocar em ação? Escreva aqui nos comentários: minha ideia começa hoje. Se esse vídeo te fez perceber que talvez o próximo capítulo da sua vida esteja esperando apenas uma decisão, e se você acredita que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa para mudar de vida é perceber que uma simples ideia pode ser o início de tudo.
E se você quer aprender mais sobre os princípios de riqueza e mentalidade ensinados por Napoleon Hill, se inscreva no canal Mentes Milionárias. Aqui nós estudamos não apenas dinheiro, mas a mentalidade capaz de criá-lo.